E aí, pessoal da Radiologando, tudo bem com vocês? Vocês pediram vídeo de questões comentadas de posicionamento e aqui eu trago para vocês. Seja bem-vindo a mais vídeo de questões comentadas. Se você é novo no canal, tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar. Lembrando também que você pode aí nos seguir lá no Instagram, tanto no @radiologando, como também no @igorjurprof, onde lá, além de você aprender mais sobre radiologia, ficar por dentro de todos os conteúdos, participar de lives, pode aí também radiologar de pertinho conosco, tá bom? Então vai lá, segue a gente que eu tô te esperando, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e muita gente tem pedido aí vídeos de questões comentadas sobre posicionamentos específicos, especiais e por que não trazer para vocês. Como eu sempre digo, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder e vai produzir esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Então já vamos começar pela primeira questão. E ela diz o seguinte, se liga só. Que incidências são realizadas no estudo radiográfico de pé com carga? Letra A. PA e perfil lateromedial com o paciente sentado. Letra B, AP e oblíqua anteroposterior externa com o paciente em posição ortostática. Letra C, PA e oblíqua anteroposterior interna com o paciente sentado. Letra D, AP e perfil lateromedial com o paciente em posição ortostática. Ou letra E, AP e oblíqua anteroposterior interna com o paciente em posição ortostática. E aí, qual questão você marcaria? Quais as incidências realizadas aí, basicamente, para o paciente que vai realizar o exame radiológico de pé com carga? Lembrando que vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, tá bom? Me dizer qual é a resposta correta e logo em seguida eu continuo. E aí, qual questão você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra D, a sua resposta está correta. Bom, o paciente que vai realizar o exame de pé com carga, as incidências a serem realizadas é o AP e o perfil lateromedial com o paciente em posição ortostática e não sentado. Afinal de contas, se o paciente estiver sentado, não vai ter ali a carga, tá? Que é o peso do corpo humano sobre esta região. Então a resposta correta dessa primeira questão aí é a letra D. Tranquilo? Bom, no final quero saber quantas questões vocês acertaram, hein? Me diz aí e deixa aqui nos comentários. Então vamos agora para a próxima questão. Bom, e temos aqui agora outra questão comentada sobre posicionamento. Olha, que agora eu vou começar a puxar a orelha de vocês, porque olha, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Vocês estão percebendo que as questões estão ficando mais elaboradas, estão ficando aí mais complexas. Tá pensando que é aquelas perguntinhas básicas, Não. Se liga só nessa segunda pergunta. Que incidências são utilizadas na rotina do estudo radiográfico do calcânio? Lembrando que o calcânio não é pé e não é tornozelo, é calcânio, tá certo? É um osso aí que compõe a região do tarso, tá bom? E aí, quais são essas incidências? Letra A, axial inferior-superior e perfil interno. Letra B, AP e perfil interno. Letra C, axial superior-inferior e perfil externo. Letra D, PA e perfil externo. Ou letra E, axial inferior-superior e perfil externo. Lembrando mais uma vez que vocês podem pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Mas e aí? Qual é a resposta que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Ora, se você marcou aí a letra E, a sua resposta está correta. Afinal de contas, as incidências de rotina para o estudo de calcânio são a P axial inferior-superior e o perfil externo e não perfil interno. Ô professor, mas e se o paciente não conseguir realizar um movimento de rotação externa? Eu posso realizar interna? Bom, você percebe, tem um se. O paciente ali basicamente não vai te dar a condição de realizar esse exame. Mas na teoria é a P axial inferior-superior e perfil externo. Claro que na prática, no dia a dia, a gente sempre vai trabalhar diante das condições do paciente, mas prestem bastante atenção que na hora da prova teórica, na hora da prova do concurso público, você não deve se basear pelas suas experiências práticas, e sim pelas suas experiências técnicos-científicas, que são as obtidas
em livros, tá certo? Então a resposta correta é a letra E. Muitas pessoas talvez possam ter caído aí nessa pergunta ou até mesmo por confundirem simplesmente o que é interno e o que é externo. Mas fica aí a dica para vocês, tá bom? E aí, tá acertando? Eu espero que sim. Vamos então para a terceira questão. Se vocês acharam a primeira e a segunda questão difícil, bom, trago agora para vocês a terceira questão. Se liga só. Qual a incidência do raio central na incidência em ântero posterior com flexão plantar forçada do pé? Letra A. No colo do pé com inclinação cefálica de 25 graus. Letra B. Na terceira articulação tarso-metatarsal com inclinação podálica de 15 graus. Letra C. Na terceira articulação tarso-metatarsal perpendicular, tá? Com raio perpendicular. Letra D. No colo do pé com raio perpendicular. Ou letra E. Na terceira articulação tarso-metatarsal com inclinação cefálica de 15 graus. E aí? Qual seria aí basicamente a angulação correta do raio central em relação aí a uma flexão plantar forçada do pé em uma incidência P? Letra A, B, C, D ou E? Qual questão você marcaria? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra A, a sua resposta está corretíssima. Afinal de contas, na flexão plantar do pé, basicamente a articulação, tá? Eu poderia dizer ali a articulação do tornozelo, a articulação tibio-társica, basicamente ela vai ficar aí um pouco mais aberta. Sendo assim, a inclinação correta a ser dada do raio central é de 25 graus cefálicas, entrando exatamente na região do colo do pé, que é exatamente o que está descrito aqui, ó, na letra A. No colo do pé com inclinação cefálica de 25 graus. Resposta correta aí, letra A, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa incidência aqui pode ser considerado como uma incidência complementar. Lembrando que as incidências de rotina para o pé são AP e oblíquo anterior interna, tá certo? Exatamente aí também com as suas diferenças em relação à inclinação do raio central. Mas nesse caso aqui, com a flexão plantar forçada, é aí uma inclinação de 25 graus cefálicos. Lembrando que a posição, a marcação do raio central se faz muito importante, exatamente em estruturas onde tem aí muitas articulações, que é no caso do pé, ombro, entre outras regiões, tá bom? E aí, vocês acertaram quantas questões? Uma, duas ou acertaram tudo? Bom, deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí, hein? E se vocês quiserem mais questões comentadas de posicionamento ou até mesmo de outros assuntos, deixa aqui embaixo que a gente vai produzir para vocês. E se vocês quiserem receber conteúdos exclusivos, materiais exclusivos de radiologia, acesse aqui, ó, o Seja Membro que fica ao lado do botão inscreva-se, ou então clique no primeiro link da descrição. A turma do Seja Membro, a turma exclusiva do Radiologando, basicamente recebe conteúdos exclusivos todos os dias da semana, durante todas as semanas, desde a PDFs, apostilas, simulado para concurso público, vídeo de questões comentadas de concurso público, vídeos de posicionamentos exclusivos, vídeos de outros assuntos como tomografia, formação da imagem, exames contrastados, ressonância magnética, PET-CT e muito mais. Então, ó, dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Escolha o seu plano que você deseja acessar e basicamente você já vai receber todos os conteúdos, desde os primeiros conteúdos, o primeiro conteúdo, você vai ter acesso integral a todo esse material, tá bom? Acessa lá, conheça os planos e saiba um pouco mais, tá bom? Eu te aguardo lá e qualquer dúvida, vocês sabem, é só deixar nos comentários ou então ir lá no nosso Instagram, tanto no @radiologando e também no @GujoProf, porque além de você tirar as suas dúvidas, você também pode aí participar de lives e, claro, radiologar de pertinho conosco, tá bom? E aí, gostaram desse vídeo de questões? Não esqueça de deixar o seu like, hein? E lembrando que na semana que vem temos aí mais vídeos aqui, toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. Não esquece, ativa o sininho aí, todas as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu encontro então com vocês num próximo vídeo. Até mais, valeu!